Uma coisa rapidinho. Não, porque o Cadu falou que hoje seria o aniversário do Adílio, né? Então, queria mandar um abraço para a família dele. Os ídolos nunca serão esquecidos. E agradecer também a festa que a nação fez, foi realmente incrível. Podem ir. Felipe, boa noite, parabéns pela vitória. Uma das coisas que a gente viu no jogo hoje de mudança foi o Gerson mais atrás ali ao lado do De La Cruz e essa dupla funcionando muito bem, né? Acelerando muito o jogo, saindo bem da pressão. O De La Cruz muito rápido e o Gerson fazendo uma grande partida. Na minha opinião, ele vinha de algumas partidas abaixo e hoje a gente viu o Gerson ditando muito esse ritmo do meio-campo. Queria que você comentasse essa escolha, a preparação para esse jogo e a montagem desse meio de campo com os desfalques que você tinha. Obrigada. Bom, primeiro dizer que o Gerson é um jogador que se sacrifica muito pela equipe, E mesmo nos jogos que vocês podem ter visto ele abaixo, por exemplo, né, que foi cobrado na altitude no jogo contra a LDU, é o jogador que mais correu. Foi o jogador que mais se sacrifica, porque muitas vezes, como eu falei, ele tem que pressionar o atacante, o zagueiro, e depois voltar para ajudar o Wesley baixo, e ele corre muito e se sacrifica muito pela equipe. E ele nos dá uma possibilidade a ganhar o meio-campo de uma forma puramente qualitativa. Então, aonde ele joga, se ele jogar na meia, jogar de volante, ele é um jogador muito determinante, muito importante para mim. Hoje, com os desfalques que a gente teve, ele acabou jogando nessa posição de volante e não estava já tão acostumado, fazia tempo que ele não jogava aí, desde o Carioca, se eu não me engano, mas é um jogador que eu sei que posso contar com ele em qualquer posição. E com o Nico, como eles treinam juntos, né? Ele, o Everton, Ala, Eric, então eles têm as dinâmicas e eles se sentem bem e performam. Eu estou muito feliz porque hoje o jogo do Gerson, o sacrifício do Gerson foi recompensado e merece ser elogiado. Felipe aqui, boa noite. Natália Brasil, Rádio Roquete Pinto. Ainda falando sobre mudanças, né? O Pedro iniciou o jogo no banco. E eu queria ouvir de você, que é o comandante da equipe, o motivo dele ter começado no banco, porque no campo das especulações a gente fala sobre esquema tático, controle de minutagem, que ele pode ter algum problema físico em virtude da grave lesão que ele teve. Então, eu queria saber de você por que dessa escolha de não começar com o Pedro. Bom, o Pedro fez um grande jogo contra o Corinthians, mas, como eu falei para vocês também, para mim existe uma coisa que é a alta médica, que o Pedro está liberado para jogar e ele fez um grande jogo, mas não existe mágica. A alta competitiva, jogar a cada 3 dias, tá no nível dos companheiros, isso é outra história. E o Pedro não está no nível dos companheiros fisicamente, ele não está. Eu sou o que mais quero colocar o Pedro. Eu sou o que mais estou desejando o Pedro chegar na sua forma física ideal para jogar com o modelo de jogo que pede, que todos sabem o que eu peço, né? Para jogar dessa forma, a gente precisa de todo mundo 100%. E o Pedro não está 100% fisicamente. Não está, a gente nota. E depende dele. Depende dele cada dia treinar, cada minuto que ele tiver aproveitar, para ele poder estar no nível dos companheiros e poder ter cada vez mais minutos. Então, eu sei que ele é o melhor. E assim que ele tiver no mesmo nível físico que todos os outros, com certeza ele vai estar no campo, porque todo mundo sabe da qualidade do Pedro. Então só agora depende dele poder retomar essa forma física o antes possível e estar disponível para ajudar a equipe. Mas enquanto isso, continuar trabalhando. Felipe, Raíza Simplício da Gol Brasil e da revista Placar. Rapidinho, só para pedir para você completar essa questão do Pedro, você enxerga que é possível o Pedro e o Arrascaeta jogarem juntos e o Flamengo pressionar o adversário, como você gosta que a equipe pressione, né? Queria que você explicasse isso. E, rapidinho, só para completar, queria que falasse da situação do Gonzalo Plata, né? Porque ele está com edema ósseo. Ele acabou jogando aquele jogo lá contra o Botafogo da Paraíba. Foi alguma questão de erro de planejamento? Ou ele estava bem e depois piorou? Enfim, ele perde aí os próximos jogos? Bom, a questão se eles podem jogar junto, obviamente que eles podem jogar junto. Eles jogaram em 2022, fomos campeões juntos, com o Gabi na equipe.
jogaram juntos agora esses jogos, e o que nós temos que ver é como o Arrasca está correndo, como o Arrasca está fisicamente na melhor forma que eu vi nos últimos 5, 6 anos. E o Pedro precisa chegar nessa forma. A hora que o Pedro chegar na forma física ideal, no seu 100%, ele vai nos dar para a equipe o que a equipe precisa. E todo mundo pode fazer. Todo mundo. Só precisamos que ele esteja do mesmo nível físico que os seus companheiros no dia a dia. E, desculpa que... O Plata. O Plata teve um edema ósseo, um gesto estranho no joelho contra o Vasco, e teve um edema ósseo e ele teve muita dor nessa primeira semana, viajou para Lideu, não conseguiu jogar, conseguiu se recuperar e a dor dele melhorou toda, então teve minutos contra o Botafogo, foi espetacular como ele jogou, mas voltou a ter dor. E o joelho é um tema muito delicado, uma coisa que pode perdurar para a vida dele, e realmente ele está com dor, ele não está conseguindo performar, ele está muito frustrado, um cara que ama treinar, um cara super alegre, feliz e divertido, e hoje a gente vê quando ele está na maca que ele está triste, né? Então precisamos que ele se recupere o antes possível, porque sabemos do importante que é esse jogador para a gente. Felipe, tudo bem? Boa noite. Gabriel Alfa, canal Paparazzo Rubro Negro, Revista Placar. Parabéns pela vitória. Obrigado. Felipe, queria te perguntar sobre o Rodrigo Caio, né? O Rodrigo Caio, que agora faz parte da comissão permanente do clube. Como que vem sendo esses primeiros dias com ele? Como foi a escolha do Rodrigo Caio para compor a comissão? E, embora, né, ele não faça exatamente a mesma função que o Daniel fazia, né, que era a questão de bolas paradas, tem muita gente nas redes sociais relembrando o gol do Léo Ortiz de hoje com o gol que o Rodrigo Caio fez contra o Grêmio, na Libertadores de 19. Queria saber se essas jogadas aéreas aí tem alguma coisa a ver com a chegada do Rodrigo Caio ou não, ou ele não tem nenhuma relação com isso. Obrigado. Bom, primeiro agradecer o Daniel Alegria, que começou comigo, estava comigo desde o começo, né, no Sub-17, me acompanhou toda essa trajetória, subiu comigo aqui profissional, me ajudou muito. Mas eu entendia que precisava uma mudança. Comentei com o Boto sobre essa mudança na comissão e de um perfil diferente, de uma pessoa diferente. E como vocês bem imaginam, eu e o Boto conversamos todos os dias, horas e horas e horas sobre tudo. É um cara que ama falar de futebol e está comigo, com os treinadores que ele trabalhou. E eu também gosto de perguntar muitas coisas para ele, sou muito inquieto e ele até liga para outros treinadores para eu perguntar coisas de tática. Então a gente se ajuda muito e ele me deu alguma opinião e alguns nomes, né, para poder completar essa vaga. Obviamente, quando eu escutei o nome do Rodrigo, já aprovei na hora, porque eu conheço a pessoa, o caráter e o profissional que ele pode ser. Ainda é novo, tem muito a aprender e veio para somar na parte do clube, né? Então estamos felizes com a sua chegada. Tem um impacto grande, né? Os jogadores respeitam muito uma pessoa íntegra como o Rodrigo e com a história que ele tem, e sim, está ajudando também na bola parada, junto com o Marcinho, junto com os nossos analistas. Então todas as jogadas de bola parada foram preparadas e treinadas. Às vezes acontecem gols, às vezes não. Também fizemos gol com alegria, não porque mudamos que fizemos gols, né? Mas eu sentia que precisava dessa troca e, como eu te falei, o importante é agradecer o Alegria aqui. Okay. Boa noite, Felipe. Léo José, do Coluna do Fla. A lesão do Pulgar fez com que você precisasse... A lesão do Pulgar e também do Ala fez com que você precisasse puxar um pouquinho o Gerson, e aí você formou a dupla ali do Gerson com o De La Cruz. Uma dupla que funcionou bem, né? Pelo meu entendimento, seu entendimento também. E lá na ponta direita você acabou jogando o Luiz Araújo. E com a lesão do Plata, em mais alguns jogos a gente vai precisar ver outro ponta direita por ali, sem ser, obviamente, o Plata. E com o Luiz Araújo na direita e o Gerson mais de meio de volante, você entende que essa opção ela pode ser usada mais vezes? É uma opção que você pensa usar com frequência? Ou você prefere mesmo deixar o Gerson ali na meia direita e usar um outro volante? Eu sempre penso em escolher os melhores
para poder montar um plano de jogo onde eu possa machucar o adversário. O Luiz tem uma coisa que é muito boa, que ele tem gol. Ele tem gol, ele tem assistência, ele gera esse perigo quando ele chega perto da área, né? Então, ele nos dá outras coisas com suas características para a equipe. Então, eu sempre, quando eu vou analisar um adversário, e agora mesmo pela falta dos volantes, nem duvidei em colocar o Luiz pela forma que ele entrou no último jogo com 10 minutos. Falei para ele, orgulhoso que eu me sentia dele depois de ter ficado vários jogos no banco. E entrou, 10 minutos não, no minuto 10 contra o Bahia. E correu de uma forma assim muito bonita. O que ele fez no jogo contra o Bahia foi para mim impressionante. Falei para ele que eu fiquei orgulhoso dele. E o futebol ele devolve. Um cara que treina todo dia do jeito que ele treina, um cara que quer, que se incomoda quando não tá, quando erra e quer melhorar e quer evoluir, o futebol devolve. E hoje devolveu com um gol, mais uma grande atuação. Então o Luiz sempre vai ser uma peça onde eu sei que eu posso começar com ele, sei que eu posso colocar no segundo tempo, e o campo fala, né? Tem jogadores que, como eu falei, batem na porta e vão jogar mais. Depois os momentos de cada um vão dizendo se merecem estar no campo ou não. Felipe, aqui, boa noite. Bruno Vilafranca, da Rede Multiflá. Felipe, a meu ver, o Michael não tem deixado de lutar. Hora nenhuma, jogo nenhum. Toda a participação dele, não vejo faltar luta ao Michael. Agora, algumas tomadas de decisão eu acho que têm sido equivocadas e a torcida já cobra bastante. O Michael, eu vi que no momento em que ele deixou o campo, hoje você deu um abraço longo no Michael, não sei se falou alguma coisa, eu estava longe, não consegui ver. Como fazer para tornar o Michael, de fato, aquela peça importante que o torcedor tanto pediu, inclusive o retorno na temporada passada, e essa é uma das funções do treinador, recuperar jogadores que não estão dando aquilo que o torcedor entende que pode ser melhor. Obrigado e parabéns. Obrigado. Eu penso sempre em uma frase que define, né? Ninguém é mais importante que a equipe. Todo mundo tem que se sacrificar pela equipe e a equipe vence dessa forma, ou está mais perto de vencer dessa forma. Hoje o Michael, o Bruno Henrique, o próprio Arrascaeta, o Luiz, jogadores de frente não deixaram em nenhum momento a LDU jogar. Não deixaram. Eles não conseguiram passar do meio campo no primeiro tempo. E é um time que, se você ver, você estudar, eles jogam como jogaram no segundo tempo aqui, né? Então, é um jogador, o Michael é um jogador que dá tudo o que tem pela equipe. E sempre que eu escutei os torcedores falarem queremos raça, queremos gente que corre quando não der na bola, vai na vontade, ele tem tudo isso. E ele começou o jogo muito bem. E aí nas primeiras decisões, a gente sabe que a torcida está esperando. E aí começam a pegar no pé, ele acabou ficando mais nervoso. Mas não temos que esquecer o que o lateral direito do LDU sofreu com ele, e tanto é que foi substituído. Por causa que o Michael machucou muito aquele lado deles ali. Depois falta o terço final, falta o último passe, falta essa tomada de decisão. Sim, ele sabe, ele treina, ele é o cara que mais fica fazendo complemento todo dia. E a hora que a bola entrar ou que ele conseguir se soltar um pouco mais nesse aspecto, ele tem. Ele tem porque em 2021 ele fez 15 gols, se não me engano, 12 gols, ele quase foi artilheiro do Brasileiro aqui naquele ano. Então, eu tenho que tentar também ajudar ele a recuperar isso aí, que é um jogador que deixa tudo que tem pelo Flamengo. Oi, Felipe aqui, David Sharp do Antenados na Jogada. Parabéns pela vitória. Eu queria saber o que você pensa em relação à marcação alta e criação de jogada, porque não necessariamente o time precisa marcar alto e roubar a bola no campo do adversário para criar jogadas, para ter a posse de bola, né? Salvo engano, até o Guardiola falou que roubando a bola no campo do adversário você está muito mais próximo do gol e a chance de fazer gol é muito maior. Mas, ainda assim, se o time marcar médio para baixo, consegue retomar e até ter a posse de bola, não perder e criar mais jogadas, né? Então, queria saber em relação a isso, sobre jogadores que talvez não marquem tão bem assim pressão, como talvez o próprio Arrascaeta, o Pedro nesse momento, Gerson, não sei se você concorda, se eles podem jogar juntos até dessa forma um pouco mais compacta, até para quando furar essa linha de marcação logo do campo de ataque, não gerar espaço atrás, né, no campo de defesa. Para mim, tá a única diferença, por exemplo, de um Bruno Henrique, Pedro, Arrasca e Plata, que são jogadores, é a intensidade na pressão. Mas a pressão todo mundo pode fazer. O que acontece? A gente só olha a pressão alta.
Só que para mim o jogo é feito de fases, né? Então na fase defensiva para mim são 4 fases, que é o tiro de meta, a pressão alta, o bloco médio e o bloco baixo. E todos eles têm que fazer as 4 fases. Ou seja, tem que pressionar o tiro de meta, temos que pressionar alto quando a bola está no pé do goleiro, e quando eles rompem a nossa pressão, nós temos que saber fazer um bloco médio, temos que voltar todos. E quando tiver bloco baixo também tem que voltar todos, tem uma função defensiva a fazer em todas essas fases, na fase defensiva e também na fase ofensiva, claro que são outros aspectos. Todos eles podem fazer. A intensidade da pressão, a força que você vai pressionar é outra. Isso sim, isso é uma característica que a gente não pode mudar, mas todos eles podem fazer as 4. E, aliás, fazem, quando estão bem. Felipe, boa noite. Mauro Santana, do canal Mauro Santana. Não tem tempo no calendário do futebol brasileiro nem para chorar derrota, nem para comemorar vitória, né? Exatamente são 67 horas que você vai ter para recuperar a sua equipe já para o Clássico com o Botafogo no próximo domingo pelo Brasileirão. Tendo em vista a intensidade, principalmente no primeiro tempo que você cobrou da equipe, como é que você está vendo essa preparação e principalmente a recuperação dos atletas para esse compromisso e um adversário que também está motivado, que também obteve uma vitória na Libertadores? Vai ser um grande jogo, um jogo duríssimo, dificilíssimo. Eles têm um dia mais de descanso, né? Mas que não serve como desculpa. Agora nós temos que ligar a maquinária o mais rápido possível da recuperação, que esses jogadores possam se recuperar e possam chegar bem nesse jogo de domingo, né? Claro que os jogadores mais jovens se recuperam mais rápido, os jogadores com mais idade, com mais de 30, já vão ter uma certa dificuldade, mas tenho certeza que nós vamos chegar bem no jogo. Felipe, Isaac Andrade, Flavoz. O Flamengo jogou bem, o Flamengo venceu, mudou um pouco a história dele nessa trajetória da Libertadores, e foi muito elogiado, inclusive, na coletiva aqui pelo treinador da LDU. No momento de vitória como esse, eu acho que é interessante também analisar aquilo que de repente você planejou, aquilo que você cobrou, que você sente que o time dele trata com um pouco de dificuldade. O que foi isso hoje? O que, mesmo o Flamengo jogando bem e ganhando, ainda tem que melhorar, que você acha que não está no ponto ideal, que não foi feito hoje no planejamento do jogo? Não, mas interessante isso que você falou, né? Hoje vencemos e nos colocamos com possibilidade de passar de fase. Numa Libertadores que até então vinha sendo ruim, eu sempre penso que você tem que demonstrar dentro do campo que você realmente quer ganhar essa competição, né? E hoje eu acho que a equipe passou essa mensagem. No primeiro tempo, a gente passou a mensagem para a própria competição que nós não queremos ser eliminados. A gente quer chegar o mais longe possível, nós queremos chegar na final. E o único caminho é esse aí. Levando do jeito que a equipe levou a intensidade, a vontade para dentro do campo, o sacrifício seria a palavra para mim. O sacrifício que todos levaram para dentro do campo passou uma mensagem para a própria competição que nós queremos seguir vivo nela. E nós temos muitos aspectos que melhorar, todos os jogos. E o jogo hoje, existem alguns, e agora a gente vai analisar amanhã de manhã, analisar o que foi feito no jogo, os aspectos a melhorar. E também depois preparar o jogo do Botafogo, que é outro jogo completamente diferente. Então, todo jogo nos dá um guia para seguir. Okay. Oi, Felipe, Sérgio Lobo, parabéns pela vitória. Você é um cara que foi forjado, né? Teve sua extensa carreira jogando no futebol europeu, né? Veio para o Flamengo, encerrou aqui, e você tem toda uma cultura europeia de jogo. Queria saber, te ouvir, a opinião que você tem sobre a escolha do Carlo Ancelotti como técnico da seleção brasileira, por favor. Primeiro, dar as boas-vindas para ele. Já jogamos contra, né? Quando eu era jogador, bastante vezes contra ele. Nos ganhou até uma final da Champions, então é um cara que vem com o respaldo todo para tomar as decisões que ele tenha que tomar e que queira tomar. Não podemos nos enganar. O melhor futebol está lá. Os melhores jogadores estão lá, as melhores competições estão lá, os melhores treinadores estão lá. Essa é a verdade. E nós temos muito que aprender do futebol europeu. E então, muito bem que ele venha para cá e viva o futebol brasileiro, que não é fácil para ninguém, né? Então,
que ele possa nos ensinar, que nos possa dar a sua experiência, que ele possa vencer e que ele possa trilhar um caminho de vitórias aí na nossa seleção que está num momento muito conturbado, né, politicamente. Então, precisamos de uma estabilidade, precisamos de alguém que tenha esse carisma e que seja bem-vindo, seja bem recebido por todos nós que, sem dúvida, precisamos muito de ajuda para continuar evoluindo e melhorando como um futebol em todo, em geral.